Você já teve vontade de fazer aquelas ilustrações começando usando somente manchas e nenhum tipo de linha? Opa, eu sou o Gudok e eu vim te ajudar com isso. Uma das coisas que eu mais fiz durante esses anos foi esse tipo de pintura sem utilizar nenhuma linha, e hoje eu vou trazer para vocês vários desses segredos de como fazer uma ilustração começando com manchas. E para isso eu vou utilizar uma personagem que eu vou criar com vocês, que ela é uma cientista que estuda muito a parte da medicina, né? E antes da gente passar lá pro Photoshop pra gente criar essa personagem e ter este papo sobre manchas, não se esquece de deixar o seu joinha, e se não for inscrito, se inscreva no canal para você não perder mais vídeos de arte como este que você vai ver hoje. Muito obrigado, e agora sim, bora lá! E para começar, eu quero conversar com vocês sobre shape. Os shapes, eles são muito importantes. Eu já conversei com vocês aqui no canal durante vários outros vídeos e eles nada mais são do que os formatos. Existem várias maneiras da gente fazer shapes. Inclusive, quando a gente vai desenhar, a gente também está desenhando formatos, né? A gente está fazendo shape. Só que a linha, ela é um pouco mais maleável. Você consegue dar um shape orgânico com mais facilidade do que, por exemplo, com uma mancha. E eu tô falando dos shapes porque quando a gente vai desenhar manchas, uma das coisas que é mais importante da gente fazer logo de cara é blocar esses shapes que a gente vai utilizar, seja numa criação de uma personagem, que é o tipo de arte que a gente vai fazer hoje, seja numa ilustração mesmo. A gente fazer um bom shape, a gente fazer uma boa silhueta é importantíssimo. E nesse caso que a gente ainda tá criando esta personagem, o shape acaba tendo uma importância ainda maior, porque a gente fazer um bom formato para o nosso personagem acaba sendo uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para esse personagem, porque esses formatos eles nos ajudam a fazer várias coisas. A primeira dessas coisas é fazer com que a gente tenha um design super único. Quando a gente tem um personagem que ele é normal, sabe, ele acaba não tendo um shape muito marcante, mas bons personagens eles têm esses shapes bem marcados. Inclusive, essa é uma das estratégias mais clássicas quando se trata de criação de personagem. É pegar um desses formatos primordiais, né, como o quadrado, o círculo ou o triângulo, e usar eles de base para fazer a estrutura do nosso personagem. Nessa personagem, nessa nossa cientistinha super fofa, eu utilizei bastante do triângulo, e eu comecei com esse triângulo para fazer o cabelo dela. Eu queria que ela tivesse esse rabo de cavalo, que tivesse esse formato bem triangular e bem grande, sabe? Algo bem espalhafatoso. Eu adoro esse tipo de coisa, sabe? Que é bem dramático, assim, umas coisas bem grandes. Tô sempre desenhando, inclusive, grandes armas, porque isso é algo que eu acho muito interessante. E eu quis colocar esse triângulozão na cabeça dela, basicamente, para que ela tenha esse formato distinto de outros. E esse shape não vale só para o cabelo, né? Eu quis também fazer com que ela tivesse um outro shape que chamasse bastante atenção, que seria o shape da arma. Ela tem essa maleta que é meio que um medkit, eu tava pensando, porém ao mesmo tempo é uma metralhadora. Eu achei muito engraçado fazer esse contraste, né, dela ser uma pessoa que dá a vida, mas ao mesmo tempo tira a vida, né, porque é um medkit que é uma fucking metralhadora ao mesmo tempo, né. Então eu tava pensando nessa brincadeira dela, por exemplo, dar tiros de seringa nas pessoas e curar ou algo do tipo. Eu sei lá, eu gosto muito desses conceitos. Inclusive essa personagem eu cheguei até a fazer uma pixel art dela, completamente fora do assunto, mas eu quis mostrar pra vocês porque eu gostei muito do design dela e eu sinto que ela tem potencial pra virar outras coisas, né? Inclusive eu já fiz uma live também pintando ela e tudo mais. Mas os shapes, eles são muito importantes. Isso daqui eu gostaria que vocês ficassem bem marcados, porque quando a gente vai desenhar com mancha, eles acabam sendo uma das maiores prioridades que a gente tem que ter na hora de fazer essas nossas artes. Mas não é só de shape que vive essa técnica das manchas. A gente também precisa fazer, por exemplo, excelentes cores para as nossas ilustrações. E aqui que entra uma das coisas que eu acho mais interessantes deste processo de manchas. Esse processo, né, principalmente esse em específico que vocês estão vendo, que é algo que eu gosto de trazer muito para as minhas criações de personagem, eles misturam os dois ao mesmo tempo. É shape e é cor também. Se vocês perceberem,
Eu normalmente não começo essas minhas ilustrações fazendo preto e branco. Não é que eu nunca tenha feito, inclusive já fiz desse tipo de arte, começando com valores ao invés de cores, mas eu acabei por perceber que colocar cores diretamente, sabe, realmente indo lá e escolhendo uma cor e fazendo uma silhueta, acaba sendo uma mão na roda, e isso acaba gerando inclusive uma das melhores paletas de cores junto com o shape que eu já consegui fazer dentro desse ambiente de criação de personagem. Inclusive, esse é um dos métodos que eu mais gosto de fazer para criar meus personagens, porque eu consigo lidar com esses dois de maneira simultânea e acaba ficando com um resultado bem legal. Como vocês puderam perceber, eu já peguei ali o verde porque eu tava com esse verde em mente. E esse processo ele possibilita que a gente já coloque o verde ali. É como se a gente conseguisse extrair o pensamento direto da raiz quando a gente começa com mancha. A gente consegue colocar o triângulo ali que eu tava pensando do cabelo junto com a cor, então já mata dois numa cajadada só. Porém, esse processo ele também tem alguns malefícios, tá? Eu também gostaria de deixar isso pra vocês, porque apesar de eu simplesmente adorar utilizar manchas pra fazer meus personagens, eles também têm os malefícios, e é por isso que eu inclusive não trago em todas as artes, né? Trago muito mais quando eu vou fazer esses personagens. Mas por que eu não trago eles, por exemplo, para fazer grandes ilustrações? Porque muitas vezes eu já acabei tendo bastante dificuldade em fazer camadas diferentes. Por mais que a gente consiga colocar todas essas informações de uma maneira super natural e instintiva, a gente acaba também por fazer uma lambança, né? Eu não tô utilizando praticamente nenhuma camada, e eu acho realmente que eu não utilizei mais do que uma camada. Vocês que estão vendo o vídeo talvez vão poder falar melhor do que eu que tô gravando. Mas se eu não me engano, nessas 1 hora, porque foi um processo bem curtinho, só durou 1 hora, eu acabei por não utilizar nenhuma camada. Foi realmente eu só colocando shapes e cores ali do começo ao fim. E isso acaba dificultando a gente na hora de, por exemplo, adicionar algumas camadas de correção. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer um degradê bem bonitinho ali da cor da pele, né, indo do claro pro escuro, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade com isso. Porque esse é o tipo de processo que ele não traz muito dessa possibilidade, né, da gente tratar cada camada de maneira separada. É algo bem destrutivo, super caótico mesmo, né? E outra coisa que vocês precisam ter em mente na hora de fazer esse tipo de arte são os pincéis. O pincel, nesse tipo de arte específica, eu acho muito importante. Como vocês podem ver, eu só utilizo brush duro para fazer essas artes. Inclusive, se você quiser esse pacote de pincéis, eu tenho lá no meu site. É só você entrar lá godok.com e ir na aba de loja, que eu tenho lá tanto meus pincéis padrões, que inclusive vocês podem encontrar dentro desse pacote inicial, o pincel que eu uso para fazer esse vídeo, e eu também tenho um pacote mais premium, né, que tem 60 pincéis, que são pincéis excelentes para qualquer tipo de pintura que você queira fazer por aí. Então vai lá dar uma conferida. O pacote básico ele é gratuito, então é só você ir lá e baixar. Mas por que eu digo, né, que o pincel ele é muito importante? Porque se você tentar fazer esse processo de manchas com um pincel que ele é fofo, que ele é soft, você vai perceber que vai ser esquisito fazer isso, porque o pincel soft ele não faz transições abruptas. Então, se a gente for tentar fazer esse processo de manchas, por exemplo, se a gente fosse pegar o verde para fazer o cabelo e depois pegasse o tom de pele para fazer a pele, vocês iriam perceber que a silhueta iria meio que transbordar, ia entrar uma na outra. E o nosso triângulo, por exemplo, que eu citei anteriormente para fazer o cabelo, ele não iria ficar tão distinguível assim, porque o próprio pincel ele não tem essa característica de ter uma transição dura. Então a gente não ia ver essa silhueta, né? Simples assim. A gente teria que usar, se a gente fosse utilizar, por exemplo, um pincel fofo para fazer esse processo, a gente teria que utilizar ele bem pequeno, né, para fazer as manchas, e isso acaba sendo nem um pouco bacana. Então saber o pincel que vocês forem utilizar é algo importante. A minha recomendação é vocês utilizarem esses pincéis padrões hards que já vem dentro dos programas, né? Na maioria dos programas vocês vão encontrar esse tipo de pincel já de base. Ou então, se vocês quiserem utilizar algo diferente, vocês também podem utilizar algo com textura e tudo mais, desde que seja também algo mais hard, né? Seja aquele tipo de pincel que você não tenha tanta opacidade assim, ou então não tenha uma transição dentro dele mesmo muito evidente.
gente, seja algo mais hard mesmo, porque é muito importante, né? A gente vai estar trabalhando nesse tipo de processo com manchas, basicamente só com essas silhuetas, né? Só fazendo formas diferentes. Então é muito importante da gente ter certinho um pincel que ele seja hard para que a gente consiga fazer essas marcações de uma maneira mais bacana. E agora chega da gente falar de processos de pinturas com manchas e bora dar uma olhada nessa nossa cientista. E bom pessoal, essa é a nossa personagem cientista / doutora, e me escreve aí nos comentários qual o nome que eu deveria dar pra ela. Ela não tem o nome, mas eu gostei tanto dela que eu quero trazer mais para o canal, mas eu não tenho nome, então se você tiver uma ideia de nome, escreve aí pra mim. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais, todos os links vão estar na descrição. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, se fui!